Descubra conosco os marcos e desafios da inclusão da pessoa com deficiência visual ao longo de décadas. Carlos Aju, presidente da Unicep, União de Cegos Pedro II. Compartilhe a sua vivência. Inscreva-se, compartilhe para ampliarmos essa conversa no YouTube. Contar um pouquinho aí, né, Fernanda? Deixa Carlos Aju se apresentar. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Poliana. Quero dizer que é uma honra participar, né, desse podcast. E, como a Poliana já disse, eu sou Carlos Aju. Eu sou cego há 40 anos, né? Eu fiquei cego com 26 anos num acidente automobilístico numa rodovia federal. Eu era representante comercial e um rapaz alcoolizado de outro carro se colidiu com o meu e nessa história ele faleceu e eu fiquei cego. Aí foi um novo desafio, né? Um novo mundo aos 26 anos, desafio da reabilitação, novo convívio, uma maneira de conviver com uma sociedade ainda preconceituosa, ainda discriminatória, mas ser um destravador. E graças a Deus, a luta, hoje posso me considerar uma pessoa que tem uma vida normal dentro dessa sociedade. E assim, você podia falar um pouquinho dos avanços, assim, dentro da Unicep, por exemplo, dessa criação da Unicep, dessa União de Cegos. Quais foram os grandes avanços? A Unicep ela é uma organização da sociedade civil, né? Fundada, dirigida, presidida por pessoas cegas. Surgiu em 79, na necessidade que esse grupo de pessoas, nem cego era nessa época, né? Meu acidente foi em 85, um grupo de pessoas cegas sentia a necessidade de ter uma organização aqui de defesa e direito das pessoas cegas. E aí eles, em Vila Velha, fundaram a União de Cegos Dom Pedro II, homenageando Dom Pedro II, que quando imperador fundou a primeira escola de pessoas cegas da América do Sul, né? O Instituto Imperial de Meninos Cegos, depois o Instituto dos Meninos Cegos do Brasil e hoje o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Foi homenageando Dom Pedro II. E a Unicep vem contribuindo muito, Poliana e Fernanda, com a questão da defesa do direito das pessoas cegas, era a questão da inclusão educacional, da profissionalização, do acesso ao mercado de trabalho, direito à cidadania, direito a políticas públicas, se impõe enquanto cidadão, desbravando barreiras de acessibilidade, barreiras de preconceito e muitos cegos que hoje estão aí. Como que a união faz diferença, né? Com certeza. Né? E muitos cegos que hoje estão no mercado de trabalho, na faculdade, tudo, são pessoas, pais de famílias, mães de famílias, profissionais, agradecem muito a União de Cegos Dom Pedro II. E eu sou uma delas, que fui reabilitado na União de Cegos Dom Pedro II. Né? Cheguei lá que eu aprendi a andar sozinho de bengala, lá que eu aprendi o braille, lá que eu comecei a ter a noção da informática, lá que eu comecei a ter acesso à minha profissionalização, né? Onde eu cheguei à faculdade, cheguei à UFS, fazendo um curso de filosofia, hoje estou concluindo já segundo, que é um curso de gestão pública, termina agora em março, na Estácio. Hoje eu trabalho na Assembleia Legislativa, eu já cheguei a ser presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, já cheguei para a Europa, na Delegação Brasileira representando as pessoas com deficiência no Brasil. Então, isso tudo eu agradeço à União de Cegos Dom Pedro II e ter essa relação legal de fortalecimento, que é essa parceria com as outras organizações de defesa das pessoas com deficiência, e a Mais é uma delas que ocupa o seu espaço e que nós da Unicep nos sentimos muito orgulhosos em ter a Mais como parceira nessa luta. Amém. E assim, eu fico pensando, Carlos, essa questão mesmo de... Você falou que você fez faculdade na UFES, que é uma instituição federal, e agora você está finalizando numa instituição privada, né? E assim, você conseguiria fazer um contraponto entre essas duas realidades, em termos da acessibilidade mesmo para a pessoa com deficiência visual? Em termos de dificuldade, facilidades, ou o que você percebeu enquanto evolução, né? Os desafios, eu imagino assim, os desafios são praticamente os mesmos. Agora, o que acontece?
Eu entendo, né, estou falando por mim, Carlos Aju, uma pessoa cega, total, não enxerga nada. Eu não costumo ficar na barreira. Eu gosto de superar, de pular a barreira. Então, quando tem desafios, né, de acessibilidade, de acesso, eu não costumo ficar reclamando. Eu até costumo dizer, nós não queremos que nós somos hoje aí, segundo o censo de 2022, nós somos 8,9% da população brasileira com algum tipo de deficiência, né? Isso nada mais é nada menos do que 19 milhões de pessoas, uma população maior do que a maioria dos estados brasileiros, né? Então, nós não queremos que 90% da população mude por nossa causa, mas nós queremos ser respeitados. Sim. Nós queremos ter igualdade de direitos. E aí eu busco sempre essa igualdade de direitos. Se tem uma dificuldade, um acesso a uma matéria, a uma disciplina, um meio de acessibilidade, a comunicação, eu procuro superar, procuro ajuda e aí vamos vencendo. E na sua opinião, em relação a políticas públicas, assim, hoje, o que mais precisa ser feito para que realmente tenha visibilidade, tenha espaço no mercado de trabalho e na sociedade? Quais são os principais pontos hoje? Poliana, primeiro é o poder público. Nas diversas esferas de governo, município, estado, distrito federal e união, é reconhecer que nesse país 9% da população possui algum tipo de deficiência. A partir do momento que você reconhece, você preocupa em garantir os direitos dessas pessoas. Não adianta nós termos os órgãos e não termos esses órgãos, pessoas qualificadas e estrutura para poder executar a logística dessa política voltada para as pessoas com deficiência. Nós temos uma Secretaria Nacional do Direitos das Pessoas com Deficiência, hoje dentro do Ministério de Direitos Humanos, está lá no segundo escalão do governo. Mas você não vê, por exemplo, você na Mais, nós na Unicef, nós não sentimos nenhuma ação direta da Secretaria Nacional de Direitos Humanos que venha atingir positivamente o nosso trabalho. Nada de efetivo. Nada de efetivo. Nós temos no estado do Espírito Santo, segundo o próprio governo do estado, 14 secretarias estaduais que têm alguma ação, algum programa voltado para as pessoas com deficiência. Eu te pergunto, qual a organização de defesa de direitos das pessoas com deficiência, e nessa questão nós somos 360 mil pessoas com deficiência no estado do Espírito Santo, qual a entidade que sente diretamente essas 14 ações de 14 secretarias? Nenhuma. Nós temos uma gerência estadual que está dentro da Secretaria de Direitos Humanos, lá no terceiro escalão da Secretaria de Direitos Humanos, que não tem equipe técnica, que não tem recurso, que não tem estrutura. Então, a partir do momento que o poder público, e aí não é crítica, é você... Sugestão, né? Sugestão de você reconhecer, ó, gente, 360 mil pessoas no Espírito Santo têm algum tipo de deficiência. Quantas pessoas são atendidas? Se você pegar a rede, a PAI, a rede Pestalozzi, a rede A Mais, a rede de entidade certa, a rede de físico, nós não chegamos a 20 mil pessoas. Onde é que estão as outras 340 mil pessoas? São invisíveis. Invisíveis, dentro de casa, sem atendimento, sem acesso à saúde, sem acesso à educação, sem acesso à reabilitação. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos da acessibilidade do governador Renato Casagrande, que é o governador socialista, que tem um trabalho social muito grande no seu governo, mas precisamos que o governo reconheça que 360 mil pessoas possuem algum tipo de deficiência. Isso são 360 mil famílias. Isso eleva para mais de 1 milhão de pessoas que sentem o impacto dessas ações e que nós vamos criar uma subsecretaria estadual ou uma secretaria estadual para poder estar coordenando e garantindo os direitos dessas pessoas para que elas possam se sentir cidadãos e cidadãs capixabas. É isso que nós precisamos. Isso aí. Isso é fundamental, né, Carlos? Fundamental, fundamental. Você vê, o Fernanda, a Poliana, vocês percebem a dificuldade que nós temos de acesso a recursos públicos. A gente tem que praticamente estar mendigando, estar implorando para a gente poder desenvolver um serviço
que o poder público, que o Estado brasileiro, e quando eu falo Estado brasileiro, é município, Estado e União, não desenvolve. Olha os equipamentos de atendimento a pessoas com deficiência. São mais a rede privada, a rede socioassistencial, do que equipamentos públicos, né? Então, isso tem que ser reconhecido, tem que ser respeitado. Por quê? Porque nós estamos cuidando de 9% da população capixaba e com impacto de ganhos aí de 40% da população, porque cada pessoa com deficiência é membro de uma família que tem no mínimo 4 pessoas e que essa família sente o impacto social, sim, de comportamento, seja na família, seja na comunidade, para conviver com essa pessoa com O impacto é em toda a família. Em toda a família.